Ok, agora está gravando, eu já fiz a minha apresentação, né? E vou falar de novo o que é esse curso. Então, a gente acha que vários alunos, na verdade, vêm nos procurar, ou procuram outros professores. No programa tem mais ou menos uns 8 ou 9, tem dois de redes, 3 de A, 5, 2 de EDC, 7 professores que trabalham diretamente com algoritmos de aprendizado, né? Inteligência computacional, inteligência artificial, e mais alguns que trabalham eventualmente. Então, isso significa que a gente tem uma grande demanda por técnicas de IA, tem várias cadeiras, e algumas desses problemas tratam de texto, né? Então, o que a gente vai fazer é iniciar uma habilitação para o aluno de mestrado poder trabalhar com texto. E tem uma parte muito importante que vem da information retrieval, né, da busca e recuperação da informação, porque são representações específicas de texto que depois são usadas também em mineração de texto ou em outras tarefas de processamento de linguagem natural. Hoje em dia já se fala, né, da diferença entre processar e entender. Então, processamento de linguagem natural é a maior parte das coisas que eu faço, raramente transformações e modelos do que está acontecendo, mas não criar uma representação semântica do que a pessoa está realmente falando, que seria entender linguagem natural, e também está bastante na moda isso, e também se faz, né, muitas vezes com uma técnica de text mining ou coisas semelhantes. Então, o objetivo do curso é preparar o aluno de mestrado para pesquisa em mineração ou em processamento de texto de alguma forma, e a gente vai ver nessas primeiras aulas as características desse processamento, né? Basicamente, a gente quer que o aluno entenda a dificuldade dos problemas, né, de recuperação ou de mineração de texto, que ele conheça como funciona um sistema de recuperação de texto e conheça os algoritmos básicos de recuperação de texto e mineração de texto, que seja capaz de implementar algumas coisas ou com componentes ou desde o início, se vamos falar desses assuntos, né? E implementar sistemas de busca e de classificação de texto. Geralmente a gente faz isso a partir de partes pré-construídas, né? Usando sistemas que já existem para poder dar tempo de fazer o resto do mestrado, do doutorado ou do sistema que você está fazendo na empresa. Mas algumas vezes o mestrado, doutorado, trata justamente de uma parte desses sistemas, e isso faz com que você tenha que saber como funcionam as outras partes, que você não vai implementar um todo de novo, né? Ultimamente eu vinha trabalhando com plágio, né? Tive um aluno de doutorado, o Felipe Duarte, que é professor na Rural, talvez alguns de vocês tenham tido aula com ele, e ele talvez dê uma aula também aqui para a gente. Mas agora a gente está tentando mudar de assunto, encontrar alguma coisa que seja um desafio do tamanho assim, da pesquisa no Brasil, né? Certas coisas não dá para fazer porque tem que competir com a Google com muito dado, então a gente está procurando um desafio interessante que a gente possa tratar. A pessoa chegando aqui, Rafa. Então, alunos de pós-graduação, a ideia é que ele busque ferramentas ou busque conhecer um assunto que possa ser interessante para tirar um mestrado e doutorado. Para o aluno de graduação, esse curso é bem interessante porque ele é um curso avançado que não precisa de muita coisa, muita base. A gente vai ver aqui que realmente o que você precisa é saber um pouco de probabilidade e programação. A gente vai usar essas aulas desse tipo, ok? Esse modelo novo aí, né, da pandemia. Talvez alguma palestra gravada, principalmente de outro professor. Então, já tem uma aula composta toda assim, à distância, que na verdade é um módulo de estudo feito para vocês poderem fazer o trabalho, o primeiro trabalho da cadeira. Então, na verdade, o trabalho zero, né, é feito só com
coisas gravadas, buscadas na internet, que vocês podem ler de acordo com a experiência de vocês. Quem quiser me interromper também pode interromper à vontade, tá? Essa gravação é só para o aluno poder ouvir depois. Nós teremos exercícios de programação individual, então todos os alunos deverão entregar alguns programas durante o curso, o prazo é curto, e o objetivo principal do programa é obrigar vocês a estudarem as técnicas, né? Isso tem que ficar bem claro, né? E por isso que é individual, né? E um projeto em grupo, né, sobre um assunto que esteja no estado da arte. Não que vocês vão ter que bater o estado da arte, mas a ideia é que vocês possam mexer com o esquema de pesquisa, né, com o framework de pesquisa em recuperação da informação, em classificação de texto, em agrupamento, qualquer assunto que vocês escolherem. Então, uma coisa muito importante que os alunos não se dão conta é que vocês têm que ter um pensamento para frente do que estão interessados e já ir propondo trabalhos desse tipo, né? Isso significa que vocês têm que ler sobre o assunto, talvez no Kaggle, quais são os problemas da moda, quais são os algoritmos da moda, que são lá o estado da arte, né? Para poder fazer propostas. E ao longo do curso vou fazendo propostas de trabalho também, vou falar, pode trabalhar com isso, pode trabalhar com aquilo, mas o problema é que alguns assuntos interessantes estão no final do curso e fica com pouco tempo de fazer o trabalho, né? E pode aparecer outras atividades ao longo do curso, vão aparecer sempre no Moodle. De certa forma, esse é um curso novo, né, porque ele é um curso baseado no curso que era só focado em recuperação da informação, né, mas eu já tinha cursos de pedaço de IA, já dei muita orientação de tese, de projeto, então a gente está num curso que está sendo recriado, isso é importante de vocês saberem. Então tem algum material bem consolidado, tem outro material que não está nem pronto ainda, e é um curso nessa situação nova, e isso não é EAD, né? Isso é ensino à distância emergencial, que é uma coisa totalmente diferente do que o EAD de verdade. Então, o que você precisa saber para fazer esse curso, né? Bom, você precisa saber um pouco de matemática, lembrar de produtos de vetores, produto escalar, produto vetorial, saber um pouco de probabilidade estatística, coisas razoavelmente simples. Você precisa saber programar, de preferência em Python, 60%, 80%, se você programar em Python vai ser muito fácil, como alternativa em Java e como alternativa ruim em C++. Apesar de ter algumas ferramentas também que vocês podem usar em C++. Mas todos os trabalhos são pensados para você fazer em Python. Então, eles usam coisas... Em Python fica bem simples de fazer, né? Vocês têm que saber manipular arquivos, vão ter que ler e escrever arquivos, né? Obviamente, manipular estruturas de dados, vetores, coisas assim, né? E vão ter que saber, talvez, HTML, não tenho certeza. E XML, vocês vão ter que, se vocês não sabem, vão ter que estudar, né? Então, justamente tem essa aula fora para fazer em casa, que é sobre XML. E conhecimentos básicos sobre a internet, né? Que uma página tem um link, coisas assim. Então, tem muito conhecimento básico. A questão básica é a seguinte: se você não sabe programar, está enferrujado, não acha que vai... Não faça o curso. Porque metade da avaliação do curso é programação individual. Okay? Se você não sabe Python ou Java, o curso pode ser mais difícil do que foi planejado para ser. Porque as soluções em Python são fáceis, a solução em Java são fáceis, a maioria dos problemas devem ser dados para resolver em Python, apesar do que pode aparecer um caso específico que só funcione em Java e seja muito interessante, mas não deve aparecer. E já fazer em C++ já vai criar dificuldades, em outra linguagem mais dificuldades ainda. Mas isso não impede que algum problema específico vocês resolvam em outra linguagem que vocês sabem muito bem, né? Já tive aluno que sabia Julia, por exemplo, né? Mas eu prefiro que faça em Python. Então tem que combinar comigo, né? Vou fazer em Snowball. Não dá. Vou fazer em Ruby.
Não sei, tem que pensar. Ok. E, obviamente, vai ser feita uma avaliação. Essa avaliação tem dois componentes principais. O componente de aprendizado, que são os exercícios individuais, e o componente de desafio, né? Então, o componente de desafio, ele busca que vocês escrevam um artigo num formato científico que descreva a implementação de uma pesquisa científica que pode dar errado. O que significa pode dar errado? Significa que vocês podem se propor a fazer alguma coisa e essa coisa não vai funcionar como devia, não vai dar um resultado bom, mas ela tem que funcionar. Os programas têm que rodar, o fluxo tem que encadear. Se você entrar com X de um lado, tem que encontrar Y do outro, como você pensou. Só que esse Y pode ser um resultado cientificamente ruim, que não adianta, que não seria publicado. Isso não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é estruturar uma experiência de processamento de texto. Ou seja, onde você tem um objetivo, por exemplo, classificar textos sobre políticos brasileiros, se são a favor ou contra o político, né? Então você vai pegar lá tweets, né, sobre políticos, passar por uma máquina que tem alguns filtros e depois um classificador e ter uma resposta e avaliar a qualidade dessa máquina. Então tudo isso é razoavelmente fácil de fazer, né? Não é difícil. Difícil é fazer isso funcionar bem, mas não é a nossa preocupação no curso se todas as coisas que vocês fizerem forem sensatas. Por quê? Porque para funcionar bem depende de você mexer em muitos parâmetros e isso demora bastante tempo. Ninguém quer que você faça sua dissertação de mestrado aqui, quer que você faça um experimento simples, né? E tem um bônus que é o seguinte: se você fizer uma coisa legal, a gente tem uma cadeira que é tópicos especiais, onde, em busca e recuperação da informação, onde você poderá desenvolver esse trabalho durante 3 meses, né, de maneira a obter um paper e publicar de uma coisa legal em grupo, né? Então isso já aconteceu várias vezes na história desse curso. Então a gente fala, o grau de dificuldade é alto, o grau de complexidade é alto, mas o grau de atendimento, né, não precisa ser alto. Ou seja, você vai ter que pensar uma coisa com uma certa complexidade, mas ao fazer, você não precisa conseguir que aquilo funcione tão bem. Exemplos dos trabalhos individuais são manipulação de arquivos para limpar texto, achar os radicais, né, avaliação de engines de banco de busca, né, construção de índices, classificação, então algoritmos básicos que a gente vai usar, né, que dão alguns problemas, do tipo, em texto sempre a quantidade de features para classificação é muito alta, né, coisas assim. Regras básicas, então a gente já falei das linguagens, né? Os resultados depois podem ser processados de qualquer forma para gerar gráficos, e raramente, em geral, você não precisa de interface com o usuário, né? A ideia é que sejam grupos de 3 mais ou menos 1, não 5, né? E pessoa sozinha tem que me convencer seriamente que vai fazer, porque os trabalhos em grupo não... O trabalho, só um trabalho em grupo, não é feito para ser feito sozinho, né? E já foram feitos vários trabalhos desse tipo. Então, sobre o trabalho em grupo, né, o grupo deve escolher o tema de trabalho a partir de sua pesquisa, do que ele acha interessante, do que ele acha que pode ser legal, e essa escolha é parte do trabalho, né? Ou seja, o grupo tem que defender a ideia. Ele pode ler o SIGIR, que são os congressos é o congresso mais importante de Information Retrieval, ou congresso de classificação de texto, ver o que as pessoas estão pesquisando, né? E esse desafio, né, deve ter uma preocupação que é a seguinte: ou você vai buscar um problema interessante, do tipo, eu quero classificar as opiniões sobre os políticos brasileiros no Twitter, eu quero acompanhar se o grupo que fala do Bolsonaro e o grupo que fala de outra pessoa tem, né, tem interseção, ou você vai trabalhar com um algoritmo, né, tipo o BERT, que é um algoritmo que a gente vai ver durante o curso. Você não deve tentar fazer um problema difícil com uma coisa difícil, porque é muita dificuldade. Então, se você pegar um problema difícil, é melhor você testar com um algoritmo simples, né? Se você pegar um problema fácil, você testar um algoritmo complicado com um problema fácil, né? E que existam dados, né? Porque não dá tempo de coletar dados, ok? Então, isso é muito importante, é melhor um trabalho que exista dados.
a não ser que o trabalho seja justamente coletar os dados. Então, e cuidado, porque o prazo é exíguo, né? Então, por isso que é importante o grupo. O grupo permite trabalho em paralelo, que cada pessoa resolva um pedaço do problema, né? E lembrar que o ótimo é inimigo do bom. A gente quer coisas boas, mas não coisas perfeitas, né? E quem tem o tema de tese, quer investigar, eu sou de engenharia de software, eu quero fazer um projeto final, se for da graduação, né, nessa área, então pode aproveitar para adiantar um trabalho. Isso é a maneira mais eficiente de usar esse curso. Temas do professor, ou seja, o que eu gosto, então se você não tiver nada, eu posso falar, faz isso, né? Eu gosto de representação via wavelets de texto, o que a gente pode fazer com isso? Foi uma coisa que eu inventei e dei esse problema para um aluno de mestrado e a gente conseguiu fazer um resultado bom. Análise de sentimento, que é um problema bem interessante, né? Saber se é a favor, contra, gosta ou não gosta, né? Aplicações a jogos, eu não tenho alguma na cabeça agora, mas eu posso imaginar você acompanhando os textos que aparecem num jogo, não sei. Aplicações em engenharia de software, né? Seleção de documentos, vigilância, eu orientei uma tese, uma dissertação de mestrado em awareness do que está acontecendo no projeto. Então, ver que tipo de documentos a pessoa trabalhava, e aí se tivesse um documento parecido que outra pessoa trabalhou, indicava, olha, alguém está fazendo uma coisa parecida, né? Aplicações ao ensino de graduação e aplicações a plágio. Esqueci de plágio aqui. Então, a ideia de trabalho em grupo é que vocês discutam isso comigo, né? Decidam por o caminho mais cedo possível, né? E aí apresentar a proposta para a gente nessa nossa sala de aula virtual. E o importante é fazer. Né? É mais importante fazer do que ficar na teoria. Né? A regra de avaliação, eu já falei, né? É uma avaliação de potencialidade, né? O trabalho em grupo do mestrado deve ser entregue em inglês, né? Do graduação, não. O objetivo do trabalho é montar um experimento que contenha dados, processamento de texto e avaliação do experimento. Então é isso. Né? Mas ele tem que ser cientificamente sólido, ou seja, você tem que fazer coisas certas. E os alunos que apresentaram o trabalho se comprometem a deixar o trabalho à disposição dos outros alunos, para a gente poder falar, eu gostei desse trabalho, quero fazer um paper em cima dele, mas o aluno não quer, então eu considero que tem um compromisso de liberar o trabalho para os outros alunos do grupo. Né? Ok. E todo o código que a gente fizer tem que estar no GitHub. Tem um grupo privado para a gente, né, e tem que estar tudo lá no GitHub. Okay? Alguns conselhos, né? Não inventem a roda, código reutilizável, usem algoritmos já implementados, ênfase em padrões, desconsiderar o desempenho, né? Principalmente nos trabalhos de individuais, a nossa coleção é pequena, não precisa nem se preocupar com memória, cabe na memória a coleção. Montar uma estrutura importante, os trabalhos são organizados de uma maneira que você faça um trabalho e use a mesma estrutura, continue o próximo trabalho com ele. Né? Então, você já lê os próximos trabalhos para saber o que você vai ter que fazer para o próximo. Né? No Moodle, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem todos os recursos que vocês precisarem, todos que vocês pedirem eu posso colocar lá. Às vezes é um ponteiro, às vezes é o próprio recurso. Né? Tem toda a bibliografia que eu uso. Né? O trabalho sempre vai ser entregue no GitHub com um link no Google. Então, a entrega é postar o link do trabalho no GitHub no Google. Né? E alguns trabalhos eu vou pedir para vocês discutirem e falarem o que fizeram. Né? E, às vezes, eu peço uma imagem, resumo, que é algo assim. Né? Nada muito complicado. Tá? Considerações importantes. A nota final da gente é A, B, C, D, né? Ela é qualitativa, né? Esse período vocês podem, se tirarem D, pode pedir J. Né? E será dado a partir da presença virtual, né? Da participação, dos trabalhos e do trabalho final. Não tem uma fórmula, né? Porque às vezes o aluno, por exemplo, faz os trabalhos muito bem, mas no trabalho final o grupo dá um problema, né? Ou faz um trabalho mais ou menos, mas no trabalho final ele lidera o grupo para fazer alguma coisa. Né? Mas, na verdade, a expectativa é dar A para todo mundo. Né? Eu sempre falo que os alunos é que fazem um esforço para diminuir a nota,
né? É 9,10. Né? Da graduação fazem esforço enorme, muitas vezes, para tirar uma nota mais baixa, né? Não estudam para a prova, não tem prova, né? Então já é uma vantagem. Né? A presença é obrigatória, né? Eu tenho aqui um coletor de presença, que eu, inclusive, vou fazer agora. Se eu soubesse onde está. E se tiver muita falta, afeta a nota. Né? Então, tem umas regras especiais para esse curso por causa da Covid-19. Então, eu peço que vocês sejam bastante transparentes com problemas pessoais que vocês estão tendo. Eu sempre peço aos meus orientados, mas na cadeira também. Se quem quiser fazer como ouvinte, não tem problema, né? Nós temos uma quantidade razoável para aceitar ouvinte, né? Se você não sabe se quer ser ouvinte ou participar, pode conversar comigo depois dessa aula, depois da próxima aula, né? E qualquer outro impedimento, avisa, preciso de um J, porque eu não vou poder continuar na cadeira por algum motivo. Né? Muito cuidado, porque prejudicar o colega do trabalho em grupo é muito ruim. Então, se comprometeu com um grupo, né? Um grupo de 3 pessoas, quando perde uma, fica muito complicado. Né? Então, eu peço que vocês tenham uma relação ética, honesta com o grupo, né? E quem quiser fazer o trabalho, um grupo sozinho, tem que conversar bem comigo e decidir qual é esse trabalho. Tem o canal de WhatsApp para todos. Por favor, não mandem áudio. Eu odeio áudio no WhatsApp, né, mas atendo, dentro do possível, o mais rápido possível, os textos enviados. Né? Ok. Então, desculpe, a gente vai agora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Deixa eu ver se vocês estão em ordem alfabética aqui. Vocês estão em ordem alfabética na lista de pessoas que vocês devem poder ver. Tem 23 pessoas na lista, mas eu apareço 2 vezes. Então a gente pode começar pelo Alan, se puder botar o vídeo também, colocar o vídeo e se apresentar, dizer, sou da Poli, eu vim fazer esse curso porque gosto disso, eu gosto daquilo, alguma coisa assim. Tá? Eu vou dar só um minutinho lá que eu vou parar a gravação, que eu vou gravar só as aulas, tá? Beleza.